É Ele, é o único, é o Evangelho. Outro, essa é a boa nova. E não há subterfúgios, não há heterodoxia, ortodoxia, não há nada, só há a boa nova de Jesus. E nós concordamos com tudo isso. Na verdade, minha gente, só há a boa nova de Jesus. O resto é subterfúgio. Aí vem um cara e diz que eu sou liberal, vem um outro que diz que pro gosto dele eu sou conservador demais. Aí vem um outro e diz que na impressão dele eu sou de esquerda. Aí vem um outro e diz que pro gosto dele eu sou muito de direita. Aí vem um outro e diz que me falta sã doutrina. Aí vem um outro e diz que por causa disso eu sou uma pessoa a não ser ouvida. E eles discutem, enquanto isso o Evangelho está vivo em mim, vivíssimo. E a gente mede o resultado do Evangelho pelas curas de alma, de mente, de transformação que ele produz, pelas pessoas inalcançáveis que tinham sido largadas, abandonadas, marginalizadas, exiladas, postas no outro ostracismo, mas que são buscadas, alcançadas, incluídas nesse rebanho do Evangelho de Jesus. E é isso que eu leio para você hoje, aqui em Lucas. Lucas, no capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, onde Jesus, que ouvia a murmuração dos fariseus e escribas, desses líderes e acadêmicos e profissionais da religião e membros de seitas puritanas rigorosas, como eram os fariseus, que diziam: este recebe pecadores e come com eles, murmuravam, porque Jesus, aproximando-se de Jesus, os publicanos e pecadores, para o ouvir, foram todos acolhidos. Então eles ficaram com essa raiva. E em resposta a essa raiva murmurante, a essa zanga, a essa hostilidade, a essa atitude de separatismo, de apartheid, de supremacismo, desses santarados que achavam que no estabelecer distanciamento em relação ao próximo, que criam que no fazer acepção de pessoas eles estavam agradando a Deus. E quanto mais separassem o joio do trigo, mais Jesus os aplaudiria. Quando Jesus disse que o joio não poderia e não deveria ser separado jamais do trigo pelas mãos humanas, porque muitas calamidades seriam feitas. E é exatamente o que a gente viu em toda a história da civilização cristã, nesses 2000 anos, todas as vezes que alguém ou que alguns tentam separar o joio do trigo, cometem crimes contra a alma, barbaridades, destroem joios preciosos, só porque eles não sabem discernir o trigo do joio e metem a mão e arrancam tudo. E no afã de tirarem todos os joios do campo, eles vão levando trigo e muito trigo com eles. É uma tragédia. Jesus disse não, quando eles perguntaram: queres que arranquemos? Jesus disse não, para que no arrancar do joio não sejam levados também muitos trigos,
E Jesus, com isso, disse que prefere lidar com um campo cheio de joio, mas onde o trigo não seja molestado, do que ter a pretensão de que se limpou com mãos humanas o campo, tirando dele todo o joio, mas arrancando um infindável número de trigos, que é o que, infelizmente, os religiosos fazem toda hora no afã, na arrogância e na pretensão de saberem discernir quem é quem, pelo comportamento, pelos estereótipos, pelos modos, pelas expressões, pelas exterioridades, pelas visibilizações, cometem crimes horrendos contra a alma humana, se tornam objeto de escândalo. Esses são aqueles que Jesus disse que, por praticarem coisas dessa mesma natureza, deveriam era amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se arremessar ao mar, para não fazerem mais mal, um suicídio, dizendo: eu não me controlo, eu tenho que tirar o joio do campo, eu não aguento, eu não aguento. Aí, se ouvissem a voz de Jesus dizendo: não façam isso, vocês vão arrancar muito trigo no meio do joio. Aí o cara disse: mas eu tenho uma compulsão, eu aprendi isso na escola dos escribas, eu aprendi isso na seita puritana dos fariseus, eu tenho que arrancar, eu não aguento ver e não tirar. Aí Jesus diz: você vai arrancar trigo junto. Aí o cara, Jesus disse, era melhor do que fazer essa barbaridade, esse escândalo, se você amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse no mar. E o cara, na compulsão de eu não aguento não arrancar, ia e pulava no mar. Era um mal ainda menor do que fazer o que se faz. Era um mal ainda menor do que fazer o que se faz. E aqui, no texto que você está vendo aí, em Lucas 15, de 3-7, Jesus lhes propôs uma parábola. E essa parábola, olha, lhes propôs, foi aos fariseus e aos escribas. Então, o auditório imediato, o grupo da conversa, são fariseus, são puritanos, judeus extremados, muito extremados, e são os escribas, os mestres, os doutores, os intérpretes, os que diziam que sabiam tudo de Bíblia, de Escritura. Então, é a esses que Jesus diz, é uma conversa com santarados, que Jesus está tendo, santarados enraivecidos, porque os publicanos e os pecadores vinham ter com Jesus, e Jesus os recebia, os acolhia com alegria e com amor. E esses puritanos e acadêmicos dos ortodoxismos assassinos, das atitudes de conservadorismo esmagadora, separatista, supremacista, são os que estão em pé, ouvindo isso que Jesus lhes disse, não lendo, mas olhando nos olhos deles, Jesus lhes propôs esta e todas as outras parábolas que constam aqui em Lucas 15 e em Lucas 16, é tudo para o mesmo grupo, é o mesmo auditório. Preste atenção. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É uma ironia enorme de Jesus.
aos fariseus e aos escribas, porque ele pergunta: quem de vós, um pessoal que não passava o dia reunindo ovelhas, era um pessoal que passava o dia perseguindo ovelhas, maltratando ovelhas. Como Jesus diz em Mateus 23, tirando também o couro, a pele, arrancando tudo que podiam das ovelhas e fazendo orações para encobrir o seu ato de lipidação, conforme faziam. Então, quando Jesus lhes pergunta qual de vós, e propõe o que propõe, tendo uma ovelha que se perdeu, não deixa as 99 no deserto. No deserto. Não é numa fazendinha bonitinha, fechada, com mais 10 homens cuidando das 99. Não. Ele contou e estava faltando uma. E o deserto tinha alguns vales, alguns vades, alguns vales, algumas reentrâncias, alguns cânions pequenos, alguns abismos, alguns buracos. E aí o pastor deixa as 99 ovelhas num lugar no deserto, as deixa reunidas e sai. E vai procurando aquela que se perdeu, até o ponto de andar tanto que perdeu de vista as 99 que ficaram. E vai à procura. E pessoaliza essa procura a ponto de que Jesus diz que ele vai e procura até encontrá-la, até encontrá-la. É uma procura que não tem prazo para acabar. O prazo é encontrar. Enquanto não encontra, procura. Procura. Procura uma que se perdeu, até encontrá-la. A prioridade dele é a perdida. Não são as 99 reunidas. É a que se perdeu. E o prazo de procura não tem fim, é até encontrá-la. É uma obstinação até encontrá-la. E não se esqueça, os 99 no deserto são escribas, fariseus, são mestres da lei, são discípulos que diziam: a gente anda contigo e vai te seguir para sempre. Ele acha que esse grupo todo pode ser deixado no deserto. O que ele não pode é perder uma ovelha genuinamente sua que se perdeu. E o texto prossegue dizendo: achando-a, põe-na sobre os ombros. Agarre e põe aqui. Pega com as duas patas, uma do lado de cá, as duas outras patas do lado de cá. E você carrega a bichinha, sentindo o calor da barriguinha dela no teu cangote aqui atrás, e vai levando. Eu já carreguei mais de uma vez ovelhas aqui. Achando-a, põe-na sobre o ombro e a leva para o aprisco. Essa é a imagem. E se diz mais do que isso, olha como é pessoal a relação. Ele diz: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. Você veja que o que está em questão não são as 99. As 99 ele passou e assoviou, chamou, fez lá o grito de comando e elas seguiram, como as ovelhas costumam seguir os pastores que têm essa relação de amor com elas, até chegarem no seu aprisco em casa. Mas a ênfase aqui de Jesus
é tão intensa, é tão forte naquela que foi achada, que agora está aqui sendo levada para casa, que não há nem menção das 99, embora a gente saiba, a gente, de fato, conclua que elas foram chamadas, como um pastor chama, e levadas para um aprisco. Mas a paixão dele está concentrada tão grande nessa que estava perdida, nesses publicanos, meretrizes, pecadores, gente marginalizada, gente desprezada, gente mal querida, gente julgada, gente infernada pela religião, gente que não era nem considerada, eram daqueles para quem os publicanos, pecadores e todos os grupos religiosos torciam o nariz, viravam e davam as costas. E esses eram os que encontravam em Jesus certeza de acolhimento, de abraço, de sorriso, de gargalhada, de palavra, de espontaneidade no falar, no espontaneidade feliz no ouvir, sem juízo, com carinho, com abraços, com aperto de mão, com um olhar que brilhava como os olhos do Pai na direção de cada um deles. Essa era a prioridade. Eram os que estavam perdidos e que precisavam ser achados, e não os publicanos, não os fariseus, não os escribas, cheios de exigências contra os pecadores, publicanos e meretrizes. Não, a ênfase dele estava determinada, a prioridade dele estava escolhida. E aí, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. Veja só, uma ovelha. Ele reúne os amigos, reúne os vizinhos, reúne os anjos, reúne todos os seres universais que têm prazer no amor redentor, no amor misericordioso, na graça, que deixa 99 e diz, fiquem aí, e só volta depois que resgata aquela que estava perdida. E, voltando, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo. Se vocês são meus amigos, se vocês são meus amigos mesmo, se vocês são vizinhos sinceros mesmo, então alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo. Por quê? A razão é essa. Por quê? Eis a razão. Alegrai-vos comigo, eis a razão. Alegrai-vos comigo. Porque já achei. Cada palavra aqui é linda. Já achei. Alegrai-vos comigo, porque já achei. Já achei. Que contrasta com vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, até encontrá-la, até encontrá-la. Aqui é já achei, já achei, já achei, até encontrá-la. Alegrai-vos comigo, eu já achei. É a alegria de Deus, é a alegria do Cristo, é a alegria de Jesus, é a alegria do Salvador. É a alegria dos homens, já achei, porque procurou até encontrar.
E agora volta com ela no pescoço, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei. Eu já achei. Eu já achei. Olha o artigo definido. A minha ovelha. Não é uma das minhas ovelhas. Cada ovelha é uma particularidade absolutamente singular de relação com ele. Cada uma. Ele não tem uma relação com as ovelhas. Cada uma delas recebe um amor pessoal, um trato pessoal, um cuidado pessoal. Ele tem uma relação digital, ele tem uma relação de ergometria sensorial, ele tem uma relação de pessoalidade, de identificação, sabe quem ela é, as distingue do coletivo e pessoaliza o seu vínculo com ela. Já achei a minha, é dele, não é de ninguém, ninguém se meta. Ele é quem procura até achar, e quando acha, leva junto de si, grudada nos ombros, nem passa pela celebração de que as 99 estão fechadas no aprisco, não. Ele chama os melhores amigos e os melhores vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei. Já achei. A minha ovelha. A minha. É você, cara. Sou eu. Sou eu. Eu já vivi um momento da minha vida adulta, madura, com histórias para dar e vender aos milhões na minha vida, na minha existência, na minha história, por um momento desse de ostracismo. Mas eu vi, eu sabia, eu nunca estive perdido. Só os sentidos dos escribas e fariseus é que eu estava, mas para ele eu nunca estive. Sempre estive no ombro dele e sempre o ouvi celebrando com os melhores amigos e os melhores vizinhos que eu era uma ovelha de pessoalidade absoluta, inegociável e intransferível, que aquela ovelha dele, aquela ovelhinha, tinha significados incompreensíveis para o mundo, mas significados especiais para ele. Eu sei o que é essa pessoalização que te dá força para enfrentar o mundo inteiro. Você é dele, ele te ama, ele não te larga, ele te encontra, ele te carrega, ele te celebra, ele chama aqueles que amam a ele para se reunirem em torno da alegria de que você está na casa dele, não é nem no curral. Ele levou a ovelha para casa. Chamou os amigos e botou em cima da mesa viva. Olha aí, a minha ovelha que estava perdida, alegrai-vos comigo. E todo mundo, ó, salvas de palmas, salvas de palmas. Todos os amigos aplaudindo, olha só, aplausos, aplausos. Todos os amigos com corações ao alto, porque eis a minha ovelha, alegrai-vos comigo, porque ela estava perdida e foi achada, estava perdida e foi achada, a minha ovelha, em cima da mesa. Esse é o cenário. Você pode ver? Você pode entender? Você pode chamar esse amor para você?
Você pode se incluir como sendo essa ovelha. Eis aí, alegrai-vos comigo. É lindo. É de uma maravilha extraordinária. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida. Isso era para estar na porta de tudo que é lugar de culto e de qualquer lugar. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Corações ao alto, palmas, que coisa linda. E mesmo a cena singela do Evangelho, os amigos e vizinhos, a mesa, a ovelha em cima da mesa, e ele dizendo, olha aí, já achei, encontrei, alegrai-vos comigo, a minha ovelha perdida. Eu já achei. Isso é você. Isso é todo aquele que quiser ser incluído. Mas precisa se saber uma ovelha perdida, que perdeu a referência, que perdeu a percepção, que perdeu o horizonte, que perdeu o caminho. Tem que ter essa humildade de dizer, sou eu preciso. Ele garante que ele ama você e que ele está e esteve e estará sempre à procura. Ele procurou você até ao inferno. Porque o que se diz, o que Pedro diz é que Jesus visitou o Tártaros. O Tártaros. Entrou nas regiões abissais da dimensão espiritual para procurar ovelhas perdidas, para gritar a proclamação da vitória do Evangelho. Gritou a alegria do Evangelho no coração do inferno. Foi e não descansou até achar a última ovelha perdida em qualquer inferno. A resgata e a tira. Quando ele subiu de volta às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E reuniu os amigos e vizinhos e disse, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida. Eu estou falando nisso há milhares de anos. E o meu coração continua assim, ternurado por esse alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Não é só a minha ovelha, é a minha ovelha perdida. E prossegue, digo-vos, e agora ele está falando aos escribas e fariseus, ao pessoal da religião, aos santarados, puritanos e aos acadêmicos da ortodoxia, da sã doutrina inflexível, e que não tem coragem de ir longe demais, ou não tem coragem de passar a fronteira e o limite da teologia, ou da própria escritura, naquilo que entendiam, mas Jesus não estava olhando para textos, nem para doutrinas, nem para homens, nem para pensamentos. Ele só queria saber em que buraco a ovelha havia caído. Essa era a referência. A referência dele não era o que Isaías diz, qual a base bíblica, o que me dizem os ortodoxos, o que me dizem os conservadores, o que me diz a sã doutrina, não. Ele é movido por uma relação pessoal e vai atrás até achar. E volta com carinho e não quer saber o que vão pensar.
as murmurações que vai ouvir, e reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E acrescenta, olhando nos olhos, tudo isso é olhando nos olhos dos fariseus e dos escribas. Ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos numa congregação e que não estão nem aí para arrependimento. Só estão aí para julgar o pastor por ter ido atrás de uma ovelha que se perdeu. E quando ele volta, ele não volta para as ovelhas, as 99. Ele as conduz. Elas não precisam de resgate, nem de redenção, nem de arrependimento, até nem entendem a lógica não aritmética de deixar 99 por uma. Porque essa uma estava absolutamente perdida, a menos que ele fosse buscá-la no tártaro da angústia, do abismo, da solidão, no inferno da agonia, em meio ao desprezo, ao julgamento, ao ostracismo familiar, religioso, social, de qualquer natureza. O que nós precisamos entender é que a maioria das coisas que Jesus disse nesse nível que eu estou dizendo aqui. E disse com essas escolhas, com essas opções, com essas prioridades que aqui estão determinadas. Isso aqui é um horror, isso aqui é chocante. Tem muita gente que não consegue, de fato, entender essas lógicas da redenção, essa lógica do amor de Deus. Mas Jesus conta essa história dos líderes da religião. E diz: em verdade eu vos digo, que toda vez que isso acontece, há maior alegria, júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, que vem. O que ele está dizendo: olha, esses publicanos, meretrizes, pecadores que vêm atrás de mim, eles vêm porque a mente deles está em processo de transformação. E eu os acolho. E eu dou mais prioridade a eles do que ao que vocês pensam, do que a milhares de vocês com essa atitude hostil, murmurante, maligna, demoníaca mesmo. Eu fui atrás da minha ovelha, que estava perdida. E os anjos aplaudem. Aplausos, os anjos aplaudem, Braulio. Os anjos aplaudem, porque eu vos digo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Corações ao alto, unam-se aos anjos por um pecador que se arrepende. Corações ao alto, aplausos dos céus e na terra, do que por 99 justos. Crentes justos, eu sou, que não precisam de arrependimento. Quem não precisa de arrependimento não enxerga nada na vida. Quem não precisa de arrependimento não aprende nada na vida. Quem não precisa de arrependimento não se converte jamais na existência. Uma pessoa que acha que sabe tudo não tem mais condição de saber nada. São aqueles justos, que acham que alcançaram justiça por meios próprios, por teologia, pelo cumprimento da sã doutrina, pela ortodoxia,
pelo conservadorismo, por tudo isso, nesses não entra mais nada. Essa atitude impermeabiliza a mente e o coração para a graça de Deus. E aí Jesus vai num pragmatismo absurdo, incompreensível, deixa quantidades pela busca qualitativa de um ser que se perdeu. Mas ele diz, todavia, é meu e gosta de mim. E quando me encontra, se alegra ao invés de murmurar. Se alegra. Essa é a minha alegria. Eu me alegro com os que se alegram e eu choro com os que choram. Essa é a lógica do Evangelho. Eu me alegro por um que geme, buscando graça, perdão, arrependimento, do que por 99 que dizem a gente não precisa de mais nada. Nós somos os escolhidos, nós somos os eleitos. Para esses não há mais nada a dizer, eles estão bloqueados, eles estão obturados, eles estão fechados. Eles são os senhores do saber, eles são como esses fariseus que sofrem de supremacismo moral, espiritual e de comportamento santo, que é tão santo que é tarado, portanto são os santarados da sua santarice, e os outros são os escribas que têm a Bíblia de cor, que sistematizam os pensamentos sãos, as sãs doutrinas, as ortodoxias, as sistematizações a serem decoradas. Eles são os guardiões da verdade, do passado, no presente. Esses não têm por que seguirem a Jesus, eles já fecharam o pacotão deles. Eles são donos de um combo, eles são vendedores de um pacote. E o Evangelho não é um pacote, o Evangelho abre todos os pacotes, o Evangelho penetra em todas as impossibilidades, o Evangelho busca em todos os abismos, o Evangelho alcança a todos aqueles que a maioria não quer alcançar. É por isso que não combina gente assim como os escribas e fariseus querendo ser discípulos de Jesus, não combina. Cara, pega o beco, segue outro rumo, vai para o islamismo radical, é melhor para você, mais coerente. Lê o Alcorão, é melhor para você, porque lá você tem a vigência hoje de coisas que você advoga no dia a dia, do que você gostaria de fazer com o seu próximo diferente de você, que perdeu o rumo. Vá, entre para algum estado islâmico de convicção. Seu puritanismo, seu ortodoxismo não combina com o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você não tem coragem de dar a vida por nenhuma dessas ovelhas que Jesus busca até encontrar. Não tem coragem de celebrar com ele, de se alegrar, de dar a cara à exposição da alegria. Para celebrar com ele, você deixou de ser um amigo de Jesus, deixou de ser um vizinho dessa alegria, deixou de compreender a paixão do bom pastor. Não entra, não participa da festa. Odeia a quem faz isso, chama de herege. Você só não chama Jesus de herege porque não tem coragem. Mas no coração você acha que essas ações de Jesus atrapalham o rigor do seu conservadorismo, do seu ortodoxismo.
das suas sãs doutrinas. Quando Jesus não menciona nenhuma dessas palavras, Jesus não louva os ortodoxos, nem os conservadores, nem os liberais, nem nenhuma sã doutrina. Ele só ama e vai, e só volta depois que encontrou. E a lógica dele não celebra quantidades, celebra a qualidade redentiva de alguém que de outra feita teria se perdido, a menos que ele tivesse essa lógica contraintuitiva de ir atrás até achar o que se havia perdido. Que coisa maravilhosa! Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Jesus, eu falei de novo o Evangelho, eu preguei outra vez a palavra da vida. E eu te peço que, por misericórdia, os que tenham ouvido, tenham crido e tenham se arrependido da sua dureza de coração, dos seus julgamentos, das suas autoeleições vangloriantes, das suas doutrinas separatistas, das suas santidades nojentas. Pelo amor do teu nome, ajuda-nos a ver que nós já não vemos e a nos abrirmos, nós que nos sentimos e nos colocamos impermeáveis à vida. Por favor, rasga o véu da nossa incapacidade de entendermos o Evangelho. Embora nos digamos cristãos, nós somos tão antagônicos a Jesus e ao seu modo de amar, que nós deveríamos, nós sim, procurarmos uma outra forma de nos religiosizarmos, com espadas na mão e fogo nos olhos contra o resto do mundo e da criação. Por favor, salva-nos dessa loucura. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.